Boa noite. Este relato aconteceu na década de 70, lá no norte do Mato Grosso, em uma região que hoje é conhecida como Juara, mas na época, essa cidade ainda não existia e era apenas um povoado. Cidade essa que fica mais ou menos perto do Pantanal, na época em que esses fatos ocorreram. O meu avô Tininho, ele saía de barco do Pantanal, no Mato Grosso, e ia trabalhar em um garimpo no meio da selva. Ele dizia que encontraria a felicidade por lá, mas o que ele acabou encontrando foi o inferno na terra. O meu avô conta que o garimpo que ele trabalhava era muito grande e tinha gente de todo lugar com tantos barracos que pareciam uma vila ou povoado. Tinha uma bodega e até um cabaré nesse ambiente que ele vivia, e ninguém confiava em ninguém. Ele tinha 2 ou 3 amigos no máximo. E quando achavam alguma pedra preciosa, precisavam esconder uns dos outros, pois muitos que davam com a língua nos dentes desapareciam repentinamente. Outra coisa que também dava morte era briga por mulheres, e segundo ele, em uma noite, eles estavam reunidos com algumas mulheres e já tinham bebido demais. E foi então que começou uma confusão que terminou em pancadaria. O problema era que o homem que brigou com meu avô e os seus amigos era conhecido como Pedrinho, e ele tinha fama de ser matador, e todo dia ele mandava recados ameaçando o meu avô. Ele precisava sair daquele lugar. E depois de algum tempo, o meu avô Tininho e os 2 amigos chamados Benga e Taturana, eles decidiram sair do local que estava ficando e tentar a sorte em outro lugar. O lugar que eles garimpariam era mais para dentro da mata, e lá eles ficariam mais seguros dos vivos. Porém, então eles avisaram o chefe do garimpo. O seu apelido era Lampião, e apesar de ser gente ruim e só andar acompanhado de capangas, Lampião considerava muito meu avô. Ele deixou que os 3 fossem garimpar em outro local, mas foi logo avisando para eles não fazerem molecagem, pois ele queria receber a porcentagem do que eles conseguissem garimpar. O novo local que eles ficariam era quase um dia inteiro de caminhada, e para não deixarem pistas, eles saíram ainda no escuro da noite, e quando finalmente chegaram, já era mais de meio-dia. E após limparem o local onde ficariam, eles foram montar um barraco, e depois acenderam o fogo, e foram preparar alguma coisa para eles comerem. Taturana foi com o meu avô pegar água no igarapé, que ficava a alguns metros do local onde fizeram o barraco. E quando estavam voltando, eles deram de frente com um Benga, que estava assombrado com o coração saindo pela boca, e foi logo dizendo que um bicho grande havia passado por trás do barraco. Taturana, que era o mais velho do grupo, ele tentou acalmá-lo e pediu que ele contasse exatamente o que aconteceu. Então Benga falou que estava cortando um pedaço de carne para assar e ouviu um barulho, e quando olhou para trás, havia uma criatura peluda observando ele. A coisa estava se escondendo entre as árvores. Ele se levantou, pegou a sua arma, mas não conseguiu mais ver aquilo. Só que achou melhor sair correndo em vez de ir atrás da coisa. Então, os 3 voltaram correndo para o barraco, só que a coisa já tinha ido embora. Porém, por precaução, eles fizeram algumas fogueiras em volta para iluminar durante a noite e também para espantar os animais. E além disso, Taturana sugeriu que revezassem durante a noite. 2 dormiam e um permanecia acordado para ter sempre alguém na vigília. Mas devido ao cansaço daquele dia, todos acabaram caindo no sono. Nenhum conseguiu permanecer acordado, porém, graças a Deus a coisa não apareceu. E no outro dia cedo, depois de tomar um café, eles pegaram as suas ferramentas e foram garimpar. Meio-dia, eles pararam para comer e depois do almoço resolveram tirar um breve cochilo.
Então meu avô, que estava encostado em um tronco de árvore, ele acordou ouvindo passos perto de onde eles estavam. E na hora que abriu o olho, ele pegou a arma, mas fingiu dormir, pois pensava que era algum dos garimpeiros que eles tinham brigado, e eles tinham vindo atrás deles para dar cabo de suas vidas. O meu avô levantou, então conseguiu ver que não era nenhuma pessoa, mas sim uma criatura bem grande. Ele permaneceu em silêncio e percebeu que, na verdade, aquilo estava se afastando. E após alguns segundos, aconteceu um barulho bem alto, como se fosse um berro de algum animal. E logo em seguida, batidas nas árvores, como se fosse algo grande e pesado sendo jogado contra elas. Nessa hora, os outros dois que estavam dormindo acordaram assustados com aquela barulheira toda, e o meu avô falou o que viu. Então todos pegaram as suas armas, mas não viram mais a criatura. Porém, sabiam que se ficassem ali naquele lugar, correriam risco de vida. Eles decidiram sair dali, mas de repente, quando estavam arrumando as coisas para irem embora, eles ouviram como se fosse um grito dado, mas para dentro da mata. E na hora bateu a dúvida se deviam ou não ir na direção dos gritos. Mas em todo caso, eles foram tentar ajudar e caminharam na direção dos gritos, que aconteciam em intervalos consecutivos. E depois de andarem por quase 1 hora, eles resolveram voltar. E nessa hora, se ouviu um berro que fez com que ele e os outros tremessem as pernas naquela hora, e todos correram para dentro da mata. Só que, para o desespero dos três, eles começaram a ouvir barulho de algo grande pela mata. Aquilo estava vindo atrás, e o barulho foi ficando cada vez mais perto. E para salvarem as suas vidas, eles correram de volta para o local do acampamento, pegaram as suas armas e tentaram se esconder dentro do rio. E foi então que viram a criatura se aproximar. Era uma criatura horrível, enorme e peluda, e parecia ter uma enorme boca na barriga e apenas um olho no meio da cabeça. Ele era muito grande e forte, e em questão de segundos ele destruiu todo o acampamento. O meu avô conta que nessa hora ele apenas rezava, e os três ficaram dentro da água escondidos, esperando que o demônio fosse embora. Mas a criatura arrancava árvores e atirava na direção deles. Por sorte, eles estavam bem no meio do rio e as árvores não chegavam até lá. Os três tremiam muito, pois a água estava cada vez mais fria. E já perto das 5 da tarde, a coisa pegou um pedaço de madeira e começou a bater em várias árvores que via pela frente. A criatura parecia estar irritada, pois dava urros e gritos que se misturavam ao som dos animais. Mas depois disso, aquilo saiu correndo, derrubando tudo pela frente. E minutos depois, o meu avô escutou os gritos bem distantes do local que eles estavam. Então os três saíram da água. Decidiram então fazer uma fogueira para poder se aquecerem. E depois pegaram alguns objetos que ainda poderiam ser aproveitados e começaram a caminhar de volta para o garimpo. E devido à escuridão da noite, eles perderam a direção e, em vez de chegarem no acampamento, chegaram próximo a uma gruta. Sentiram que estavam perdidos e precisavam esperar o dia amanhecer para retornar. E por sorte, aquela noite passou rápido e eles conseguiram encontrar a trilha novamente. E quando o dia já estava amanhecendo, eles chegaram no acampamento do garimpo, foram direto falar com o chefe e, após relatarem o que aconteceu, o Lampião disse que acreditava, pois o seu avô, que era índio, chamava essa criatura de Mapinguari. Lampião disse que era mais seguro eles trabalharem ali no povoado, mas o meu avô achou melhor ir embora e abandonar aquela vida. Nenhum dos três souberam dizer o que era, mas com certeza, se eles passassem mais uma noite no acampamento, eu não estaria aqui contando essa história do meu avô Tininho. Boa noite.
Olá, o meu nome é Leonardo. Tenho 18 anos e prefiro não mencionar o nome da cidade onde moro. O que vou relatar aqui aconteceu quando eu tinha 13 anos. Estava eu e mais 4 amigos, sendo que 2 deles me pediram para não mencionar os seus nomes. E nesse dia, estávamos reunidos na casa de um dos meus amigos, o qual prefiro chamar de Gary. Estávamos passando o final de semana jogando videogames, conversando sobre várias coisas e aproveitando o tempo juntos. E era por volta de 8 horas da noite quando decidimos jogar bola. Estávamos nos divertindo até o momento que uma amiga nossa, que também prefiro não mencionar o nome, ela chutou a bola e a mesma acabou caindo em uma casa que estava vazia desde 2014. Bem, isso foi de acordo com o que o Gary nos disse. E nesse momento, um outro amigo nosso, que chamarei de Guido, ele disse: "Agora já era, galera, só amanhã." Eu fui e questionei: "Por que só amanhã?" "Olha, eu não vou entrar nessa casa toda escura, eu não sou maluco." Eu brinquei com ele, dizendo que eu não tinha medo. O Gary então me alertou: "Léo, essa casa é toda estranha e vai por mim. Eu não queria entrar nela não." Curioso, eu perguntei o porquê da casa ser estranha. E o Gary me contou que os vizinhos escutavam coisas estranhas vindo daquela casa. E outros diziam que uma vez que entraram lá, eles viram uma mão solta andando pela casa, entre outras histórias. Eu brinquei com a cara do Gary, dizendo que ele estava com medo. Falei para eles pegarem o meu celular e eu iria lá dentro pegar a bola. E o Guildo falou: "Olha, você é maluco mesmo, mas vai lá, você que sabe." Eu pulei o buraco do ar-condicionado para entrar na casa abandonada, que não tinha moradores desde 2014. Eu subi no terraço da casa, peguei a bola e joguei para eles. O Gary, que estava me observando lá de cima, ele gritou: "Léo, desce daí agora, rápido!" Eu perguntei por que ele estava assustado, e ele respondeu: "Desce daí rápido!" Eu pensei que fosse alguma pegadinha que ele estava fazendo comigo. No entanto, quando eu desci, eu não pude acreditar no que vi. Assim que cheguei perto de uma escada que dava para o primeiro andar da casa, eu vi um homem com cabeça de bode, encapuzado. Eu não conseguia acreditar no que os meus olhos viam. O meu corpo congelou e eu não consegui sair de lá. Eu fiquei paralisado, sem conseguir pronunciar uma única palavra. Eu não sabia do que se tratava e o meu coração batia forte dentro do peito. Aquela coisa virou-se para mim e começou a me olhar diretamente nos olhos. Eu pensei que fosse desmaiar na hora de tanto medo que eu senti. Bem, eu não sei o que aconteceu, mas eu consegui criar coragem e sair correndo dali sem olhar para trás. Eu não pensei 2 vezes e não queria saber de mais nada a não ser sair dali. Eu pulei o buraco do ar-condicionado e saí dali desesperado. A minha amiga me perguntou o que havia acontecido, já que eu estava tão assustado, e eu contei a ela o que vi, e logicamente todos acreditaram. E o Gary ainda me disse: "Eu te avisei, cara, mas você não quis me escutar." Saímos dali desesperados e entramos em casa. E até hoje não sabemos do que se tratava aquilo, mas de uma coisa eu sei: eu nunca mais entro naquela casa. Boa noite. É você, Satanás! É você, Satanás!